até que me animei ao tomar conhecimento, senadora Amélia, de uma medida provisória que o governo, em boa hora, resolveu elaborar e editar para salvar, eu diria salvar, 4 setores que são grandes empregadores ou grandes detentores de tecnologia. O setor têxtil, o setor moveleiro, o setor calçadista e o setor de software. O meu estado tem uma tradição de indústria têxtil e de confecções de mais de 40 anos. Eu tenho intimidade com a indústria têxtil e de confecções do meu estado. Lá situa-se a sede do grupo Guararapes Riachuelo. Lá situa-se uma planta importante do grupo Vicunha e de outros setores importantes da indústria têxtil e de confecções no Brasil. Isso me oportuniza a alegria de visitar de vez em quando, por exemplo, a fábrica da Guararapes Riachuelo, que tem 17 mil funcionários. A entrada e a saída da fábrica é uma festa, festa para os olhos, para os meus olhos, por ver aquelas moças, na sua maioria, e os rapazes, pai de família, mãe de família, entrando ou saindo da fábrica e levando com decência dali o seu sustento. Eu tenho consciência de que, em função de legislação trabalhista, de carga tributária e de outras razões, a indústria têxtil e, por via de consequência, a indústria de confecções no Brasil está sendo, dia após dia, está sendo trucidada pela indústria têxtil de confecções, principalmente da China. E uma das providências que se impunha, evidentemente, era mexer no âmago da questão, a questão trabalhista, o custo da folha de pagamento, para dar um alento a essa indústria, que, por exemplo, fatura 5% da indústria de automóveis, mas produz muito mais emprego do que a indústria de automóveis, que é a indústria têxtil e de confecções. E em muito boa hora eu tomei conhecimento de que o governo estava preparando e editando uma medida provisória que desonerava a folha de pagamento da indústria têxtil e, consequentemente, de confecções, calçadista, de software e, por via de consequência, garantia os empregos destes segmentos importantes da economia. Eu me animei e hoje, à tarde, li a medida provisória para ter um misto de tristeza e revolta. Porque a medida provisória, senador Álvaro Dias, que está posta, é uma brincadeira com a inteligência daqueles que têm a responsabilidade de conduzir este país e de votar as leis. Porque se, por um lado, o governo atende a indústria têxtil de confecções, calçadista, moveleira e a de software, aplicando uma cibalena para a sua sobrevivência, por outro lado, a medida provisória transporta um copo de cicuta ou estricnina na indústria ou no coração das empresas do Brasil. Senador Paulo Paim, eu sou daqueles que acham que emprego sustentado é emprego que se garante, e aqui falei já sobre isso. É o emprego que se garante em empresa competitiva. Empresa competitiva, evidentemente, é aquela que se autossustenta sem favores especiais. O que é que significa, na minha opinião, pilar no campo da eficiência das empresas, no campo da honestidade na captação de recursos para crescimento autossustentado de empresas no Brasil?
Durante anos, quando eu fui engenheiro e acompanhava de perto a Sudene, eu via a forma engenhosa de capitalizar a empresa através da emissão de debêntures. Ao invés da empresa ir buscar dinheiro pagando juro no mercado financeiro, a empresa é dita a debenture que coloca no mercado, há compradores que compram e a empresa que vendeu compromete-se a uma operação de recompra. Tudo na base de quê? Da credibilidade da empresa. Ela vende um título a prazo com a condição de recomprar aquele título decorrido um certo prazo. Pagando, evidentemente, um ágio pela operação? Claro que sim. Mas um ágio compensado pela credibilidade de quem compra debênture de uma empresa que merece fé, que é bem gerida e que atua num ramo que é lucrativo. Isso é um pilar do capitalismo brasileiro e das indústrias competitivas, a debênture. Nunca teve taxação sobre debênture. O outro pilar, que eu entendo como, desde os tempos da Sudene, desde os tempos em que não existia nem a IPO, que é a emissão primária de ações no mercado de bolsa de valores, para empresas que desejem se capitalizar através da venda de ações, era a distribuição de lucro, ao invés de forma monetária, pecuniária, financeira, havia distribuição em ações. Aqueles que receberiam dinheiro, produto do lucro da empresa, para evitar a descapitalização da empresa, o dinheiro ficava retido no caixa da empresa e a empresa distribuía, por acordo de acionistas, ações para aqueles que são detentores das ações que deveriam merecer a recepção ou recebimento do lucro. Nada mais engenhoso, mais crível para uma empresa que acredita no seu próprio desempenho, do que a distribuição de lucro sob a forma de ações novas para os detentores das ações originais. Tudo isso acontecia sem taxação, nem de imposto de renda, nem de contribuição de espécie alguma. Como forma de quê? Em função de uma empresa acreditada, crível, consolidada, lucrativa, você ir buscar dinheiro no mercado, através da emissão de debêntures, sem pagar custo financeiro extorsivo. O segundo, empresa lucrativa que distribuía lucro, ao invés de distribuir lucro, distribui dividendos em ações, sem imposto. Pois, senador Paulo Paim, e aqui vai a minha decepção e a minha indignação, na medida provisória que garante a desoneração da folha de pagamento, que é uma coisa positiva que eu aplaudo e estava pronto para votar com o aplauso público ao governo, pela preservação dos empregos, pelo oferecimento da competitividade que se iria dar a essas empresas do setor têxtil, moveleiro, calçadista e de software. Esses dois copos de cicuta ou de estricnina estão incorporados. Não originalmente, foram colocados em seguida. A partir desta medida provisória, que traz a desoneração da folha de pagamento, está incorporada a ideia sui generis genial de um governo que está precisando desesperadamente arrecadar imposto, desesperadamente precisando arrecadar imposto, porque é um guloso fiscal. Estão as duas componentes. Para a distribuição de dividendos sob a forma de ações, agora haverá taxação de imposto de renda. Para a emissão de debêntures, haverá agora a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, que nem ao menos distribuído com os estados e municípios o é. É só para a União. Senador Paulo Paim, essa mão cai e não vota essas duas matérias, porque isso é um tiro na testa do capitalismo, um dos fundamentos mais nobres do fortalecimento de empresas que têm o desempenho acreditado e que tenham a capacidade de gerar emprego pela sua eficiência. É um tiro no meio da testa de um princípio básico do capitalismo eficiente. Por um lado está se querendo beneficiar, por outro lado está se dando um tiro mortal na eficiência. Produto de quê? Eu sei, presidente Paulo Paim, senador Lindbergh, senador Álvaro Dias, eu sei o que está ocorrendo. Em função da crise internacional, da perda na venda de commodities,
na perda do mercado internacional e do lamentável retorno perigoso, brando, mas perigoso da inflação, o PIB do Brasil está em processo de queda. E junto com o processo de queda do PIB, o processo de queda de arrecadação vem junto. O governo é incapaz de combater a perda de arrecadação com corte efetivo e corajoso nos gastos públicos. É incapaz. Incapaz. Como não consegue conter os gastos públicos, está lançando mão de forma cavilosa desse tipo de expediente, através de dar com a mão e tirar com a outra. Só que vai nos encontrar pela frente. Esta medida provisória que está na Câmara, perversa, cavilosa, vai ter o nosso voto absolutamente e decididamente contra. Ou apresentaremos na Câmara alguma emenda supressiva que deixe a parte boa, a parte positiva, a desoneração da folha de pagamento. Agora, que não nos venham dar com a mão e destruir com a outra, em benefício da perda da credibilidade e da eficiência de empresas que são capazes de, com uma tradição de muitos anos, gerar lucro e, com o lucro, garantir a sustentação permanente de empregos, que é o que eu mais desejo. Em nome, portanto, dos empregos, eu quero desde já dizer que o meu partido na Câmara e no Senado vai votar contra a matéria como está posta, a menos que se retire a cicuta e se vote a cibalena para garantir a desoneração da folha de pagamento de setores que empregam e que precisam ser mantidos vivos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.